Olá a vocês que estão nos assistindo. Meu nome é Marcos, eu estou aqui hoje com a Kathleen, também do Núcleo de Empregabilidade da FAI, e hoje nós vamos conversar com o Rafael. Obrigado por ter vindo aqui, por ter aceito nosso convite. A gente vai conversar um pouquinho sobre sucesso e produtividade no dia a dia de trabalho. E obrigado, Rafael, obrigado por estar aqui hoje, cara. Imagina, prazer, agradeço o convite, né, enfim, do NEP, pessoal da FAI, sempre temos uma parceria já de longo prazo, tava agora há pouco falando, né, 3 anos aí que a gente já trabalha bem perto da FAI, captando talentos, e vou ser bem sincero, que o meu objetivo aqui hoje é claro, né, entrar em contato com os alunos também enfim, fazer com que o pessoal conheça, né, o nosso trabalho que a gente faz e conheça um pouco mais da Growing também, da nossa história. Maravilha. Bom, iniciando já com esse objetivo de conhecer mais sobre você, a gente queria que você começasse falando um pouco sobre a sua formação, quais experiências, em quais áreas, em quais empresas você já trabalhou, e falar mais um pouquinho sobre você para os alunos já te conhecerem, criar essa intimidade. Não, maravilha. Bem, eu sou Rafael Tratikowski, né, tenho 32 anos e eu comecei a trabalhar bastante cedo, assim, então trabalho desde os 13, já fiz algumas coisas, enfim, que nem preciso aqui falar que não agregaram talvez muito para o currículo. Assim, para o currículo não, mas como experiência de vida agregaram muito, muito mesmo, então sempre gostei, enfim, eu acho que trabalho é muito, muito massa. É, e depois, eu acho minha primeira assim, experiência profissional, talvez mais corporativa, assim, que faça mais sentido para vocês entenderem até por que a Growing nasceu, como a Growing nasceu, é, foi em uma multinacional do setor de, enfim, do que a gente chama de bens de consumo rápido. Também de consumo rápido é tudo aquilo que você vê no supermercado, numa loja de conveniência, numa farmácia, que é embalado e que você consome de forma rápida. E isso é um bem de consumo rápido, né? Diferente de bem de consumo durável, que é um carro, um eletrodoméstico, alguma coisa assim, né? Então, venho desse mercado de bens de consumo rápido. Eu trabalhei, bem, eu fiz administração, fiz na Federal, não fiz aqui na FAI, e fiz MBA em gestão de projetos na USP. E parei por aí, não sei se vou estudar mais, para ser bem sincero, por Fazer um enquanto, mestrado. porque, enfim, realmente, gosto muito, mas a empresa é um mestrado, é um doutorado, cara, é um PhD, é tudo, você aprende, empreendendo você aprende de tudo. É, enfim, comecei como estagiário na área de finanças nessa empresa e fiquei, na verdade, quase 10 anos na mesma empresa. Então, Caramba. dos 19 aos 29, quase 30, Muito tempo. assim, então, pois é. E, sinceramente, assim, não me arrependo, porque trabalhei, poxa, eu tive experiências muito, muito legais, cresci bastante lá dentro, saí, enfim, antes de abrir a empresa, eu era gerente global de compras lá, tive a oportunidade de morar fora, em outros países também, pela empresa, então não me arrependo porque foram experiências muito legais, né? Valeu a pena. Valeu muito a pena, né? Morei na Costa Rica, Dinamarca, África do Sul, é, algumas temporadas na Suíça, Argentina. Então, beleza, foi bastante movimentado esses quase 10 anos, né, que eu Caramba. fiquei lá. E Então tudo foi isso, super legal. desculpa te interromper, Rafael, mas Imagina. tudo isso foi pela empresa? Foi você viajando e trabalhando junto? Como é que foi? Algumas sim, outras não. Eu faço parte, até hoje, na verdade, de uma ONG, do Rotary. Vocês conhecem o Do Rotary Rotary International? International. Isso, Aham. é. Então, eu fiz alguns estágios alguns intercâmbios também, junto com o trabalho, durante esse período. Então, Dinamarca foi pelo Rotary e África do Sul também foi pelo Rotary. As outras experiências que eu contei aqui foi através da empresa mesmo. Mas sempre conciliando, enfim, trabalho e essas experiências fora. Gosto bastante de viajar. Sim, isso é o ideal mesmo, conseguir achar esse equilíbrio Sim, entre a sim, sua vida pessoal, trabalho. E quais eram os seus objetivos no início da sua carreira? Conta pra gente um pouco sobre isso. claro. Para falar bem a verdade, assim, como eu fiz administração, né, o pessoal fala, quem não sabe o que fazer, faz administração. É o meu caso, não vou mentir que foi o meu caso. Realmente eu não sabia muito que caminho, assim, profissional seguir, então eu acabei indo para DM. E eu estava aberto a muitas possibilidades, assim. Na época não existia, eu comecei a faculdade em 2009, então não existiam startups, né, como chamam hoje. Na verdade, o termo startup foi cunhado praticamente em 2011, até com o lançamento de um livro, que é o Startup Enxuta, né, que é um livro bem famoso. Antes de 2011 não existia muito bem literatura sobre isso, né? Então, para mim, na época, beleza, era carreira em grandes corporações, né? Era o que fazia mais sentido para mim na época, enfim, o que eu gostava. Então, esse era o meu plano, beleza.
Poxa, começar numa empresa legal, enfim, né, ter uma carreira legal, crescer, ser diretor, CEO e alguma coisa assim, né? Era o que eu queria, o que eu almejava. E foi super legal, assim, durante esse tempo consegui, né, de finanças fui para compras, então, aí realmente a minha experiência maior foi em compras, onde, né, como eu falei, na minha última experiência eu cuidava, enfim, de uma carteira global, enfim, mais de 700 milhões de dólares que a gente comprava por ano sob minha responsabilidade, então tinha um time no mundo inteiro. E é legal, viajava bastante, então também não só, né, morando, mas fazendo algumas negociações, o que era bastante legal. Mas chegou um momento que falei, poxa, legal, tô aqui há bastante tempo, né? Tem como crescer muito mais ainda, era uma empresa gigante, mas eu queria aprender mais, né? E realmente eu estava muito técnico em compras, né? Então era uma carreira bastante direcionada, bastante técnica. E eu queria ver outras coisas. Poxa, eu queria saber sobre RH, sobre marketing, sobre finanças. E dentro de uma grande empresa você não pode fazer esse movimento, né? Como não vou sair de gerente de compras virar um gerente de marketing, não existe. E nem como gerente de compras virar um analista de marketing para aprender. Isso também não acontece. E daí eu falei, poxa, beleza. A forma de eu expandir mais meu conhecimento, ou faço um MBA fora, assim, integral, né? E comecei a ver algumas coisas. Inclusive, enfim, pelo Rotary mesmo, ele tem alguns, a gente chama Centro de Paz no mundo, existe um MBA sobre resolução de conflitos, que é bem legal, que eu estava pensando em fazer. Ou pensei, poxa, eu vou pegar então esse dinheiro do MBA e vou abrir uma empresa, eu já tinha uma ideia, assim, do que, se eu fosse abrir uma empresa, como seria. Eu falei, e no fim a decisão foi onde eu aprenderia mais, assim, se fazendo um MBA fora ou abrindo meu próprio negócio. E eu decidi que abrindo meu próprio negócio eu aprenderia muito mais. Então, a empresa começou, claro, por causa de uma dor, de um problema que eu vi ali dentro, né, que eu já posso contar para vocês, mas como decisão pessoal foi por aprendizado, assim, não foi por dinheiro ou por, sei lá, qualquer outra coisa. Foi realmente eu queria aprender mais e resolver algum problema complexo do mundo e foi para isso que eu saí para empreender. Nesse momento foi um momento decisivo, então, né? Você escolher entre esses dois caminhos, qual que você queria seguir, o que, que seria melhor para você, tanto para sua vida pessoal quanto profissional, né? Não, com certeza, não foi uma decisão assim fácil, mas também não demorei muito, assim, sabe? Eu Uhum, não gosto de ficar. Isso tem a ver com produtividade, né? Quando você fica indeciso por muito tempo, isso acaba, né? Tirando essa energia, assim. com Eu falei, cara, certeza. eu tenho que decidir logo alguma coisa. Então, claro, fiquei bastante tempo validando isso, conversando com várias pessoas. E, enfim, depois que eu tomei a decisão, daí fiz tudo muito rápido, assim. Em um mês, tomei a decisão, abri a empresa, mudei de cidade, vim pra cá, daí eu fiz tudo o que precisava fazer, assim. Mas pra não ficar indeciso por muito tempo, eu não gosto disso. Sim, e aí Aham. e foi nesse momento então que você fundou a Growing. Isso, aham. Então queria que você nos contasse um pouquinho do o que é a Growing, que mercado que atua, eh, contasse pra gente um pouquinho da empresa, desde esse momento, né, que você criou até hoje, como é que ela tá. Legal. Eu acho que eu vou contar um pouco, assim, dos problemas, né, que eu encontrei durante a minha carreira profissional, enfim, na empresa de bens de consumo. É, vou contar alguns exemplos aqui que talvez para vocês vão. E são algumas marcas, alguns produtos que vocês conhecem, talvez vocês vão relacionar bem, assim, uma coisa com a outra. É, eu lembro que até contei essa história ontem também. É, tinha um projeto lá que a gente precisava lançar do Oreo Lady Gaga dos Estados Unidos. A galera ia lançar, beleza, né? Eu trabalhava na Mondelez na época, ia ser lançado um Oreo Lady Gaga. E assim, para complicar a minha vida, né? Porque eu comprava todos os aromas da empresa, ou seja, sei lá, pega um Trident, né? Morango, menta, enfim, abacaxi, seja lá o que for. Uhum. Cara, ali dentro tem vários aromas e tem alguém ali negociando, encontrando o melhor aroma e tudo mais, né? E essa pessoa era eu e meu time ali. E quando veio esse projeto, por exemplo, né, do Oreo Lady Gaga, ele era complexo porque cada biscoito dentro do pacote ia ser de um sabor diferente. Tá? Então imagina, Hum. poxa, a complexidade. E não podia ser nenhum sabor que já existisse, porque Sim, tinha que ter a ver com a excentricidade da Lady Gaga, enfim, sim. né? Algumas coisas nesse sentido. Trazendo Uau! a personalidade dela, trazendo Exato, novidade. é. Então, só um exemplo, né? Então, para um projeto como esse, a gente envolvia, vamos dizer, uns 20 fornecedores. Porque é uma nova embalagem, são novos aromas, eventualmente uma nova receita. Poxa, é uma complexidade bem grande.
E projetos assim de lançamento de novos produtos, eles são confidenciais, né? Então, por mais que eu vou compartilhar com o fornecedor, esse fornecedor não pode sair por aí falando, ó, né, a empresa X vai lançar, né, o Oreo Lady Gaga. Então, hoje eu posso falar, claro, que já foi no mercado, já Já até saiu de foi. linha, talvez, enfim, então hoje não tem problema, né? Não vão me processar. É, mas na época, claro, né, não podia, então eu tinha que assinar um acordo de confidencialidade com cada fornecedor que ia participar desse projeto. Então, se eu estava compartilhando com 20 fornecedores esse projeto, eu ia ter que assinar 20 acordos de confidencialidade. E dentro de uma grande empresa, um processo assim ele é muito demorado, porque até você fazer o template correto de contrato, depois você manda para o teu fornecedor, que também é uma grande empresa, né? São empresas às vezes até maiores do que a empresa está requisitando, e eles também têm a burocracia deles para assinar isso, ou seja, para eu sair com o projeto e ter todos esses 20 acordos assinados, às vezes demorava 3 meses, para eu poder começar a compartilhar alguma coisa fora. Então vocês não se assustem, mas dentro geralmente de uma grande empresa, um projeto, no momento que ele é concebido até estar na gôndola do supermercado, demora uns 2 anos. Isso é muito tempo, porque você perde toda a vantagem competitiva da inovação, por exemplo, que você tem. Então imagina, vamos dar um exemplo aqui, o Oreo Lady Gaga não veio para o Brasil, mas vamos supor se viesse, né, e o concorrente, né, do Oreo acaba sabendo, de repente tem aqui no Brasil um Negresco Katy Perry, não sei, alguma coisa assim. Cara, e se o Negresco Katy Perry vier antes, beleza, tudo aquilo que o Oreo Lady Gaga tinha que trazer, que era de marketing e tudo mais, não ia ter o mesmo efeito, né? Exato. Ou seja, milhões de dólares que iam ser gastos e não ia ter o efeito de marketing, principalmente que a empresa queria, né, no momento. Isso acontece a todo momento, né? Vamos pegar outro exemplo, o Kit Kat, por exemplo, né? Quando o Kit Kat veio para o Brasil, demorou muito para ter concorrentes do Kit Kat, porque as empresas demoraram para reagir, né, à chegada do Kit Kat. Hoje, beleza, vieram algumas coisas, mas, enfim, o Kit Kat tomou um espaço bem grande ali porque as empresas demoraram para reagir ao lançamento do Kit Kat, porque demora esses 2 anos para isso. Ou seja, elas são muito lentas no processo de inovar por burocracia, por muitas outras coisas. Mas imagina, vamos voltar para esse projeto do Oreo Lady Gaga. Eu mandei para 20 fornecedores, cada fornecedor veio com umas 10 propostas diferentes de possibilidades. Eu tinha ali 200 possibilidades que eu tinha que avaliar para aquele projeto. E tudo isso ficava na minha caixa de e-mail ou na caixa do meu time. Cara, não tinha uma ferramenta para consolidar, para centralizar tudo isso. Enfim, esse é um exemplo de um problema que eu vi lá dentro, como essa colaboração com fornecedores era muito lento e demorado dentro dessas grandes empresas. Uma outra questão, um outro problema, né, quando a gente precisava encontrar um parceiro que a gente chama de comanufatura, alguém para terceirizar um produto. Então vamos pegar a Nestlé, por exemplo. Todo sorvete que a Nestlé produz é terceirizado. A Nestlé não tem fábrica de sorvetes. No Brasil, e acho que em poucos lugares do mundo ela tem. Então é terceirizado com outra empresa. Então, e não é segredo nenhum. Se você for pegar um sorvete da Nestlé, você olhar atrás, vai estar escrito lá, fabricado por Froneri Alimentos, uma coisa assim. E é um processo bastante comum, quando você tem que terceirizar um produto, né, dentro de uma indústria. Mas achar esse parceiro para terceirização é muito difícil, porque quando a Nestlé terceiriza o sorvete, ela precisa encontrar alguém que tenha métodos de qualidade, de segurança alimentar, que são muito parecidos com o que ela tem dentro de casa. E não é fácil encontrar isso, né? Então, eu também tive essa experiência de, poxa, como que eu encontro parceiros para terceirizar a produção da empresa para a gente poder lançar novos produtos? Vou dar um outro exemplo. Quando a bala de gelatina, né? Quando a Fini veio para o Brasil, foi a primeira, depois veio a Haribo, enfim, hoje tem algumas outras opções, foi quase um monopólio, porque as empresas de snacks no Brasil não tinham fábricas de bala de gelatina e não podiam competir diretamente com a Fini, né? Então a Fini pegou, e indiretamente, você acaba pegando uma bala de gelatina, pega também no lugar de um chocolate, por exemplo. Porque às vezes você quer, beleza, você quer comer alguma coisa doce, você vai lá, compra uma bala de gelatina ou um chocolate. Estou dando como exemplo. Então a Nestlé, por exemplo, ou a Mondelez, ou qualquer Hershey's, poderia ter lançado também uma bala de gelatina com a marca deles. Sei lá, pegar uma marca, Babalu, por exemplo. Babalu super caberia, né? Um Babalu como bala de gelatina, né? Por que não? Mas as empresas não tinham essa capacidade fabril. Então elas poderiam, por exemplo, terceirizar essa produção. Mas não é fácil encontrar esse parceiro. Então as empresas perdiam market share, perdiam milhões de dólares em oportunidades por não encontrar os parceiros corretos. E foi aí, beleza, dentro dessa problemática que nasceu a Growing. Falei, poxa, beleza, eu preciso criar uma plataforma que a gente possa
compartilhar projetos de uma forma mais eficiente com fornecedores e também que as grandes indústrias possam buscar parceiros, principalmente de comanufatura, de uma forma mais eficiente. Contei tudo isso para resumir o que a gente faz hoje, tá? Uma grande história, mas só para contextualizar. Então, o que nós somos hoje, né? Nós somos uma plataforma de colaboração com fornecedores, mas muito focado em comanufatura. Isso faz a gente, o que a gente é hoje? Quase um Airbnb de indústrias, onde você pode entrar na plataforma e encontrar capacidade ociosa de uma indústria e fazer o seu produto ali, tá? Então, dei toda essa volta, mas basicamente o que a gente faz hoje, a forma mais fácil de nos descrever, é um Airbnb de indústrias. Ao invés de alugar quarto, você aluga linha de produção. Caramba. E é muito interessante isso que você está contando, a sua vivência profissional, que você identificou essa dor quando você estava trabalhando na empresa. E é uma dor que, assim, eu particularmente conheço, porque eu também já atuei no setor de compras de uma multinacional do ramo automobilístico. Então, é muito comum, às vezes, você já combinou com o financeiro, com o jurídico, tem um projeto que você está fazendo licitação, tem o fornecedor, tem o KPI, está atingindo, tá tudo certinho, tá tudo encaminhado, indo bem, mas por causa de, às vezes, um imbróglio, um problema em outra empresa, outro setor, não anda, o projeto fica parado ali. Então, é uma briga constante para você querer otimizar tempo, esforço, e encontrar o parceiro correto, exatamente. Porque você não vai fazer um produto por um período curto, 2 meses, 1 mês, vai ser uma parceria longa que você está esperando. Então, acho que identificar essa dor é uma dor muito real, uma dor muito pertinente e presente na área de compras, por exemplo, das empresas. Então, é interessante ver que você construiu e fundou a Growing justamente para sanar essa dor. Claro. E tem, muito além, né, claro, de resolver um problema da área de compras, a gente quer resolver o problema de ociosidade da indústria. Porque imagina hoje quantas, não sei quem aqui talvez veio de uma cidade menor, assim, que às vezes o que movimenta a economia daquela cidade é uma grande indústria que tem ali. Se aquela grande indústria sai, gente, metade da oferta de emprego da cidade acaba saindo junto com ela. Gera um impacto muito grande. Gera um impacto muito grande. Então imagina um mundo, cara, onde você não precisa mais construir uma fábrica, você pode sim usar todo o ativo instalado que já existe no mundo para produzir o que você precisa. Então é para esse caminho que a gente está seguindo, né? Tem uma pegada muito grande de sustentabilidade também, né? Não só, com o meio ambiente, mas também financeira e social por trás, assim, que eu acho super, super legal. Nossa, show de bola. E é interessante, né? Porque assim, quando a gente fala, e aí você fundou a Growing, né? Mas é interessante pensar que essa fundação não foi há 10 anos, 5 anos atrás. Foi há 3 anos, se não me engano. Foi em 2019, isso? Isso, recém fizemos 3 anos. Exatamente. E como é que está hoje a empresa hoje? E de tamanho, de crescimento? Só para a gente também entender um pouquinho. Claro, bem, eu comecei a empresa sozinho, né? Depois de um ano eu trouxe alguns sócios, mas nosso time, enfim, né, em 2019 era uma pessoa. Hoje nós somos em 35 aproximadamente. Caramba. Trabalhamos em 40 países, a nossa solução já está em 40 países. O nosso foco maior hoje é a Europa e a América do Norte. Temos sim negócios e clientes aqui na América Latina, mas a gente acaba trabalhando muito mais fora. Nosso time também é espalhado pelo mundo inteiro, fora aqui Curitiba. A gente tem um escritório físico mesmo na Costa Rica. A gente tem pessoas que ficam em Portugal, Hungria, Argentina e Reino Unido também. Não, muito bacana isso. E trazer esse momento mesmo de perceber qual a dor que a empresa está sentindo naquele momento, como solucionar ela, e no momento exato, que é exatamente isso, de saber o momento, o que você precisa e facilitar as coisas para que seja nesse período. Porque a partir do momento que ele não é mais uma novidade, que não é mais aquela coisa mais surpreendente, você vai ter que mudar toda a estratégia que você teve. Que nem você falou, se um concorrente traz antes de você um produto, um serviço, você vai ter que mudar totalmente a estratégia que você já tinha elaborado e começar tudo de novo ou mudar uma grande parte do processo. Sim, existe um grande benefício em ser o precursor, né? Então, geralmente você acaba sendo mais reconhecido, enfim, e te gera uma vantagem competitiva de mais longo prazo. Mas para isso exige velocidade, né? E é o que a gente tem tentado fazer, ser bastante ágil e precisamos ser ainda mais, tá? Eu acho que o empreendedor nunca está satisfeito, assim, né? Cara, a gente sempre quer, enfim,
né, fazer as coisas mais rápido. Exato, mas o melhor mesmo é você buscar mais agilidade, mais produtividade mesmo. E a gente queria saber também quais formas você busca ser mais produtivo dentro da empresa, como a equipe acaba sendo mais produtiva, quais formas vocês utilizam para isso. Claro. Bem, falando, não sei se vocês permitirem, dá pra gente talvez separar um pouco entre agilidade corporativa, que daí tem muito a ver com organização realmente da empresa, métodos ágeis, mas aí tem, obviamente, a produtividade do sujeito, né, do Pessoal, indivíduo Claro. pessoal, sim. que não adianta a gente ter como empresa todos os métodos ágeis aplicados, redondo, se as pessoas não estiverem prontas para aplicar aquilo, né? O mais fácil é o corporativo, tá? Não estou falando que é fácil, mas o mais fácil é você montar que a gente chama um framework de gestão, colocando metodologias ágeis lá dentro. Então a gente usa muito do Scrum, né? Enfim, então a gente divide o time em squads multifuncionais. Essas squads são times, né? Multifuncionais. E essas squads criam suas sprints, né? Que são ciclos enfim, de entregas de 2 a 4 semanas, onde a cada 2 ou 4 semanas, cada squad tem que ter uma entrega palpável no nosso produto. O nosso produto é a nossa plataforma, né? Então, o nosso produto é um produto digital. Então, essas squads precisam, né? Então, a cada 3 meses, nós montamos algumas squads específicas. Não toda a empresa está dividida em squads, mas boa parte da empresa sim, onde a gente coloca time, de finanças, de atendimento ao cliente, obviamente, de desenvolvimento, de UX, UI, em um mesmo time para resolver alguns problemas específicos que nós temos dentro de casa. Então, essa metodologia ágil realmente traz agilidade, não só agilidade em velocidade, mas ajuda a disseminar muito o conhecimento dentro da empresa, porque todos precisam entender sobre os problemas de negócio mesmo. Então, seja o desenvolvedor que está lá codando, o cara precisa ser um líder de negócio. Então, a gente fala muito disso, né? Todos ali dentro têm que ser líderes de negócio, do estagiário até todos os níveis. A gente faz zero distinção, assim, de cargo e hierarquia, porque todos conseguem contribuir da mesma forma para resolver nossos problemas dentro de casa. Então, eficiência corporativa, os métodos ágeis ajudam, né? Não é a única coisa. Você ter governança, de reuniões com o seu time. Nós temos reuniões diárias de 15 minutos, né? São as dailies, que faz parte, né, do Scrum também. Isso ajuda bastante. Tentar evitar, né, aquele monte de reuniões. Então, a gente tem algumas recorrências específicas e a gente tem que falar para o time, cara, aproveita as recorrências que nós já temos para fazer alinhamento, não marca reuniões fora das recorrências. Então, para que todo mundo possa se programar também. Então, acho que ter reuniões recorrentes te ajudam. Beleza, eu sei que toda quarta, tal hora, eu vou ter aquela reunião. Então, já preparo o meu dia sabendo que em algum momento eu vou ter aquela intervenção. O problema é quando chega uma reunião de última hora, né? Ou às vezes até de um dia para o outro, também já atrapalha, porque se você é uma pessoa organizada, você também já tinha pensado um pouco como seria teu dia seguinte, tanto com coisas pessoais e coisas profissionais. Então, a gente tenta manter, assim, o máximo essa... Obviamente, tem coisas, principalmente quando as áreas que lidam com o cliente, né, vendas, atendimento ao cliente, eles são menos, não conseguem ter tanta previsibilidade, porque às vezes o cliente está precisando de uma ajuda, enfim, ou, né, um cliente que a gente quer, marcou uma reunião e, obviamente, a gente vai parar e vai atender, né? Claro. Mas dentro de casa a gente tenta ser o mais eficiente possível e não encher a galera de reuniões. Nossa, isso é muito, muito interessante e muito importante também ter essa percepção, porque às vezes no dia a dia mesmo, depois preciso falar com tal pessoa para resolver tal problema. E aí se a pessoa não tá ali no local, você faz o quê? Coloca na agenda lá, fazer uma reunião com a pessoa. Uhum. Mas às vezes, será que é necessário fazer uma reunião para tudo? Não tem coisa que às vezes não precisa fazer uma reunião para resolver um problema. Então, não sei se você já passou pela experiência, por exemplo, Rafael, de às vezes tá numa reunião que você sabe que o assunto foi resolvido em 5 minutos. Uhum. E não precisava, às vezes, ter uma reunião. Às vezes, só uma conversa rápida poderia resolver o assunto. Então, acho que ter esse alinhamento de justamente não fazer tanta reunião Uhum. já é também uma forma de você trabalhar, de você ter a produtividade da sua equipe, das pessoas da sua empresa. Com certeza. Mas como eu falei, essa é a parte, enfim, você tem que ficar de olho sempre, né? Quando começa, geralmente peço para os meus coordenadores, peço para o nosso time de pessoas de cultura, dar uma checada, cara, dá uma checada aí com todas as áreas, quantas recorrências a galera tem. Porque às vezes também eles acabam marcando muita recorrência. A gente dá uma olhada, pô, beleza, essa aqui dá para juntar com essa, então a cada uns 3 meses tem que fazer esse exercício, sabe? A galera começa a criar fórum de discussão, e a gente vai
deixando mais enxuto de novo. Porque conforme a empresa vai crescendo, vai tendo realmente mais complexidade, né? Sim. E alguns fóruns, às vezes, podem ser realmente necessários. Uhum. Outros a gente pode, enfim, pensar numa forma mais inteligente de fazer. A Amazon a cultura da Amazon é bem contra reuniões, assim. Não só contra reuniões, mas contra PowerPoint e tudo mais. Eles têm um modelo que eu acho super legal, assim, dá um pouco mais de trabalho, porque a pessoa que vai marcar a reunião precisa preencher um documento antes de mandar para todo mundo, assim, e não tem que ser texto mesmo, no bloco de notas. Não pode ser nada formatado, nada bonito, assim, tem que ter conteúdo. Então, beleza, se eu vou marcar uma reunião com você, antes eu tenho que mandar, junto no convite, tem que mandar ali explicando. Claro, tem template deles, né? Qual que é o problema que eu quero resolver com essa reunião e tudo mais. E todos têm que ler antes da reunião. Então a pessoa pensa muito mais antes de marcar uma reunião. Sim. E quando realmente precisa marcar, todos já chegam muito preparados e as reuniões são mais efetivas. Então, são algumas coisas que dá pra gente pensar, né? Não adotamos isso dentro de casa ainda, mas quem sabe se precisar. Com certeza. E é avaliando, que nem você falou, a necessidade mesmo, tanto para qual setor, qual momento vocês estão enfrentando. E eu acredito para algumas pessoas pode até realmente parecer que 15 minutos, né, é um tempo muito curto, mas essa forma de organização mesmo, trazendo com que já seja uma rotina, já seja uma coisa que todo mundo espera, que já se organiza para isso, faz toda a diferença. Com certeza. Acho que. Nossa, eu fiquei muito curioso desse modelo da Amazon que você falou. Vou até anotar depois. Eu vi uma vez o pessoal, foi inclusive aqui num evento do Sebrae em Curitiba, tinha alguém da Amazon falando sobre a cultura Amazon e foi bem legal. Uhum. Caramba. E pra você, pra pessoa, pro Rafael, como é que você concilia a sua vida pessoal, sua vida acadêmica não mais, né? Mas sua vida pessoal da profissional, como é que você diferencia? Porque muitas vezes é comum chegar você tá logado no seu e-mail, você dá uma olhadinha, será que tem alguma coisa a mais? Às vezes Uhum. pra fazer, ou às vezes algum assunto muito importante que sexta-feira à noite, ou antes do feriado caiu, e aí você pensa, será que eu resolvo isso agora? Será que eu deixo pra segunda-feira? E aí você pode, por exemplo, estar sentindo aquela ansiedade. Será que eu respondo? Será que eu dou sequência? Faço antes? Como é que você divide a sua vida pessoal da profissional? Uhum. Olha, Marcos, eu não acredito muito, pra falar bem a verdade, nessa divisão, assim, entre. Eu acredito que é importante, claro, você tem que balancear, mas se você não se organiza na sua vida profissional, você não vai se organizar na pessoal e vice-versa, e de repente, sei lá, a vida, às vezes, profissional tá bagunçado porque a sua vida pessoal está bagunçada e também vice-versa. Então, pra mim, tudo anda muito junto, tá? Então, às vezes eu lido com problemas pessoais que eu preciso lidar ali na hora, porque se eu não lidar com aquilo na hora, vai atrapalhar no meu trabalho. Eu tinha uma diretora, até na empresa que eu trabalhava antes, e uma vez ela falou pra mim, Rafa, às vezes eu tô aqui, eu lembro que era um momento que eu tava com uma situação de saúde com meu pai, e tudo bem, tava bem, bem complicado, e ela falou pra mim, Rafa, eu vejo que às vezes você tá tentando, né, fazer tudo junto, mas assim, um conselho, né, pô, você está realmente com uma situação muito séria pra resolver. Então, se chegar alguma coisa pra você, sai 10 minutos, mesmo dentro do horário de trabalho, vai, resolve a situação, liga para quem você tem que ligar e volta com a mente o mais tranquila possível. Porque a gente ficar, né, alimentando aquilo e tentar ser produtivo, às vezes é muito mais contraprodutivo do que você tirar 5 minutos e ir lá e resolver aquela situação, né? Então eu sempre faço esse cálculo mental, assim, esse algoritmo, né? Poxa, beleza, será que eu paro para resolver aquilo? Ou será que eu consigo ser produtivo fazendo o que eu estou fazendo e deixar para resolver isso depois, né? Se eu consigo, beleza, vai para frente. Se eu não consigo, eu paro ali o que eu estou fazendo, resolvo na hora e tento retomar focado. É o que eu geralmente tento fazer nessa. Existem algumas até. Claro que na hora não dá tempo de você fazer isso, às vezes quando chega uma coisa muito urgente. Mas tem algumas matrizes de priorização, assim, né? Tem o método Eisenhower, o Rice, enfim, tem, cara, muitas formas de você priorizar alguma coisa e entender, poxa, será que é o momento de eu parar ou de tudo que eu tenho aqui para fazer, como que eu priorizo cada uma delas? Existem técnicas para isso, de priorização. Geralmente tem a ver com esforço e impacto, né? Por mais que tenha outras variáveis, geralmente é esforço e impacto. Então, quanto impacto aquilo tem, seja para minha vida, seja para o meu trabalho. Então, poxa, de 1 a 5, né? Qual que é o impacto? Poxa, é um impacto 5. Então, talvez alguma coisa. Só que além do impacto, qual que é o esforço que eu vou ter para resolver aquele problema? Às vezes é uma coisa que é um impacto 4 e o esforço é 5, ou seja, vai demorar muito para eu resolver. Então, eu vou precisar
beleza, tem um impacto, mas talvez é um pouco mais gerenciável, vai, um impacto 3, o esforço 5, eu vou ter que deixar para depois. Porque é muito esforço para o impacto médio, então vai ter que esperar um pouco, tá? Então tem alguns modelos, às vezes até mentais, que você acaba desenvolvendo com o passar do tempo para tomar a decisão rápida e saber se você para ou não. Geralmente eu faço isso. Tá? Interessante. Uhum. Outra coisa que eu queria perguntar para você, Rafael, é o seguinte. Muitas vezes a gente acaba fazendo alguma predileção em relação à produtividade. Então, acaba sendo produtividade e qualidade ou produtividade e quantidade? Assim, uma maneira até a pessoa, na vida dela, às vezes a pessoa prefere um do que o outro. Queria Uhum. perguntar para você, assim, quando fala de produtividade, você tende a priorizar mais qualidade ou tende a priorizar mais a quantidade do que, como dizem, né? Por exemplo, feito melhor que Perfeito. perfeito. Sim. Entregar melhor do que não entregar nada, porque não chegou naquele nível de perfeição. Como é que, o que você acha Uhum. disso? Claro, eu poderia falar, depende, é sempre a melhor resposta para tudo. Mas assim, se for pra... De fato. Mas geralmente eu vou pela linha do feito é melhor que perfeito. E eu incentivo o meu time a ir para essa linha também. Porque às vezes é melhor a gente entregar alguma coisa e receber um feedback depois do cliente lá no final, do que a gente achar que aquilo vai ser perfeito e chegar, pô, era uma coisa que eu poderia fazer em uma semana, ok? Eu faço em 2 semanas perfeito e chegou na mão do cliente e o cliente não achou aquilo perfeito. Era perfeito para mim, não para o cliente, para quem vai Exato. usar. Então, às vezes é melhor fazer uma coisa de uma semana que tá bom, vai o cliente dá uma opinião, ou a gente até marca uma conversa com um cliente que é um heavy user da plataforma, né, pegando assim isso que a metodologia ágil também prega, né? Você ter iterações recorrentes com quem usa o seu produto. Então, eu sou mais da linha do feito que perfeito. Que em algum momento vai ficar perfeito. De tanto você lançar, testar e aprimorar, em algum momento isso vai acabar ficando perfeito. E assim, qualidade tem muito a ver, não é pra gente, né? Que qualidade é um conceito tal. O que é qualidade? Tipo, qualidade pra mim é uma coisa, pra você é outra, Isso. né? Pro pessoal que tá aqui é outra. Então, às vezes a gente fica inferindo muita coisa e trabalhando de graça, sem precisar. Concordo muito com o que você disse. Às vezes é bom parar e pensar mesmo nas prioridades que a gente tem que dar. Porque, por exemplo, ao passo que um aluno está terminando o projeto de faculdade e além disso ele está no lado profissional, por exemplo, ele talvez faça sentido a pessoa focar um pouco, olha, vou terminar meus projetos de conclusão de curso, eu tenho mais matérias para fazer. Não estou fazendo para ele parar, não estou dizendo para a pessoa parar de trabalhar, não é Uhum. isso. Mas talvez rebalancear e pensar, nossa, como será que eu consigo encaixar melhor as coisas? Como será que eu consigo dividir prioridades? Assim como, por exemplo, se o trabalho tiver uma demanda muito grande, você pensar, nossa, será que eu posso combinar com o professor e é, não ir segunda-feira, não ir sexta-feira e tentar recuperar isso depois, fazer de uma maneira diferente? Você tenta se organizar conforme a sua demanda, seu momento de vida. Claro. E aproveitando essa linha, Rafael, eu queria perguntar para você se você acha que, comparado a antes, quando você fundou a Growing, olhando para hoje, você acha que você você teve sucesso profissional? Uhum. Não, eu acho que não, porque eu acho que eu estou no caminho de... Não, de verdade. Estou no caminho porque... E eu acho que eu nunca vou atingir, eu acho que eu nunca vou falar, poxa, atingi o sucesso profissional. Porque sempre tem os planos que eu tenho, assim, para Growing, os planos que eu tenho para minha vida, eu acho que os sonhos que a gente tem que ser grandes, né? E o mais legal é o caminho, não é chegar, né? Chegar, tem o sucesso. Poxa, não é legal. O mais legal são realmente os perrengues, as situações que a gente passa, cara, no dia a dia, a jornada Exato. até o sucesso. Isso que é felicidade, não é chegar em algum lugar. Então, eu acho por isso, pra mim, assim, né? Sempre tento manter sonhos grandes para que eu me mantenha motivado e motive o meu time também que está, enfim, que está junto com a gente, porque a gente quer, poxa, sei lá, bater o martelo lá na Nasdaq, né, abrir a IPO, cara, e dali continuar. Então não vamos parar tão cedo. Então não atingiu o sucesso e estamos longe de atingir. Às vezes tem muito desse questionamento mesmo, né? Que as pessoas trazem de avaliar realmente o sucesso. Se ele realmente é um patamar, se ele é uma jornada. Foi exatamente o que você falou. De aprender com o caminho, com os perrengues que vão acontecendo. Porque às vezes eles são difíceis, às vezes demora para achar a solução ideal.
ideal, aquela que se encaixe melhor, mas tem um aprendizado dentro disso mesmo, né? Sim, e assim como a gente falou de qualidade, o sucesso também é muito pessoal para cada um, Sim. né? Então, para mim, assim, para mim sucesso tem a ver com a growing, claro, mas tem muito mais a ver como a gente faz as coisas do que o que a gente está fazendo. Porque a gente pode ser uma ONG com um baita projeto social. Se para mim a gente fizer da forma errada, é, não é um sucesso, né? Porque eu acho que, de novo, né? Para mim é mais importante o como se faz as coisas do que o que se faz as coisas. Enfim, do que o que está se fazendo, né? E eu vejo isso muito nos jovens. Poxa, eu quero trabalhar numa empresa, quero trabalhar numa ONG, quero trabalhar numa empresa que tenha um propósito, que venda uma missão assim. Eu sou um pouco cético nesse sentido, assim, que eu tenho que trabalhar numa empresa que tenha um impacto social. Eu tenho que trabalhar numa empresa que gere impacto social através da forma como ela faz as coisas. E não só que o fim seja, enfim, muito Diretamente, bonito, diretamente muito bonito. Aham. Porque você pode ser uma empresa, de novo, né, que faça como fim algo bom, mas o teu como, nossa, deixou um monte de gente pelo caminho e fez muita coisa que não devia. E, poxa, isso não é legal. Exato. Então, para mim, o sucesso é a gente fazer as coisas se preocupando com quem está à nossa volta, se preocupando com o nosso time, desenvolvendo lideranças, é uma coisa que a gente gosta muito. Eu acredito muito, para mim, o que é sucesso, né? De verdade, que a gente crie. Eu acredito muito que essa geração, né, agora ela carece muito de referências. Tá? Eu acho que uma galera não tem referência. Muitas vezes não tem referência dentro de casa, né? Poxa, você veio de uma família estruturada, maravilha. Tem pai, tem mãe, tem avô, tem avó como referência. Mas muitos a gente sabe que não tem, né? E às vezes elas buscam referências, cara, em lugares, sei lá, no Instagram, no TikTok, algumas coisas que eu fico, nossa, realmente, daí, sei lá, um cara posta alguma coisa, a pessoa toma aquilo como verdade pra vida. E, enfim, fica buscando referências em vários lugares, assim. E eu acredito que a gente precisa de enfim, que essa geração mesmo seja a referência agora para as próximas. Se não tem alguém atrás deles para ser referência, que eles sejam a referência das próximas. Então, dentro da nossa empresa, a gente fala muito sobre isso, assim, que além de fazer o que a gente está fazendo, ter muito sucesso, nós queremos deixar referências muito boas para as próximas gerações. Que os nossos líderes dentro da empresa sejam essas referências. Isso para mim é um sucesso. Se eu conseguir isso, além de bater o martelo lá lá no Nasdaq, mas criar uma geração que seja referência para as próximas, eu vou ficar muito feliz. Nossa, e que impacto também que vai estar gerando, né? Porque você vai estar mudando, é, não apenas de gerações, mas também quantas pessoas que não vão ser impactadas diretas e principalmente indiretamente, né? Com isso. E agora, eu fiquei curioso, você falando de Uhum. referência, quem que você considera que seria referência para você? Pode ser profissional, referência pessoal que você tem mesmo, de Claro. trabalho, de Uhum. exemplo. Claro, eu fui tirando várias referências, assim, enfim, ao longo da minha vida. Eu tenho um lado espiritual, assim, também bem forte, então acredito muito em Deus, assim, então para mim isso é muito importante, eu tiro muita referência, assim, tipo, das coisas espirituais, isso me ajuda muito, né? E eu acho que é um pilar que talvez para essa geração acabe faltando também, sabe? Essa questão de corpo, mente, espírito, assim. Então acho que a parte espiritual precisa ser preenchida. Isso para mim tem a ver com produtividade, para mim tem a ver com sucesso, né? A pessoa se sentir realmente completa, inteira, né? E para mim sem isso não tem como. Então eu tiro muitas referências assim, poxa, de pessoas muito legais que eu conheci ao longo da minha caminhada, mas principalmente quando eu olho, enfim, para as questões mais espirituais, eu tiro muita referência dali, de caráter, de valores, que às vezes não tem como a gente achar, não existe um ser humano perfeito, né? Que eu vou olhar, poxa, esse é o meu exemplo de valores, de moral. Então a gente tira um pouquinho eu tiro um pouco de cada um, assim. É, mas acho por isso que eu tenho esse propósito, assim, também, talvez de não ter tido tantas referências dentro de casa e ter tido que buscar fora. Isso me faz, né? Então, dentro da ONG que eu atuo, tenho muitas referências lá dentro. Enfim, dentro de outros meios que eu acabei me envolvendo desde muito cedo, tive outras referências. Acho que isso que me motiva, assim, de saber que para mim foi tão difícil, eu quero que a galera tenha essas referências também muito claras.
Muito bacana isso mesmo. E você comentou bastante sobre liderança, né, Uhum. trazendo esses exemplos, todas as referências que você teve, as formas que você busca, né, de liderança. E às vezes vem um questionamento também, algo que a gente queria te perguntar, do que você, prefere ou iria preferir, ser reconhecido pela sua empresa, e não pela sua liderança, ou ser reconhecido pela sua liderança e não pela sua empresa? Como que é esquisito para você? Uhum. Com certeza, ser reconhecido não pela liderança, mas assim, pelo legado, aquilo que vai ficar para trás, né? Seja, enfim, se a empresa é uma delas, poxa, aí, maravilha. Se vai ser, sei lá, a escola de líderes que a gente tem dentro da empresa, que a gente faz hoje, mas de qualquer forma, assim, eu acredito muito numa liderança que serve, né? O estilo de liderança que eu me espelho é um líder servo, assim, que não tá lá para mandar, que não tá lá, cara, que tá do lado fazendo, né? Então, essa marca que eu quero deixar como líder. Então, se eu conseguir, para mim tá tudo certo. Uhum. Nossa, excelente, Rafael. Muito obrigado por ter falado aqui conosco hoje. Estamos terminando, chegando ao final do nosso Nepcast. Queria agradecer, muito obrigado mesmo por estar vindo aqui, disponibilizando espaço na sua agenda, vindo contar um pouquinho da sua trajetória profissional, da Fundação da Growing, e como que você enxerga, como que você vê as questões de sucesso, produtividade na sua vida pessoal e profissional. Então, muito obrigado mesmo. Queria deixar, não somente dizer também que está aberto as portas da FAI para fazer eventos futuros. O que você precisar pode contar conosco. E vou deixar agora o espaço final para você fazer seus comentários. Claro. Aham. Não, também agradecer, né? Mas mais que isso, pedir pro pessoal, claro, temos sempre vagas em aberto. Ah, Então, bacana. nosso, isso é bem importante, né? O e-mail lá para mandar é vagas@growingco.com, tá? growingco.com. E, enfim, podem também acessar o Instagram da empresa, que é Growing Co. O meu Instagram também, se quiserem tirar alguma dúvida, seja sobre empreendedorismo, liderança, é Tratikoski, T-R-A-T-I-C-O-S-K-I, que é o meu sobrenome. Enfim, estou super, super à disposição, gosto muito de ajudar, cara, a galera, principalmente de faculdade, universidade, acredito muito, muito nessa geração, acredito muito que essa geração vai ser muito melhor do que a minha, de verdade. Então, vou fazer a minha parte para ajudar essa galera que está aí, então espero que dê tudo certo para eles também, tá bom? Obrigadão mesmo, Rafael. Ficamos Imagina. por aqui. É isso. Valeu.